ao ler a Bíblia Sagrada, um sentimento só toma conta do coração e acredito que dos nossos corações. O Senhor Deus eterno está agindo em meio à história da humanidade. A trajetória do povo hebreu, desde a chamada dos patriarcas, passando pelo tempo no Egito e a entrada à terra de Canaã, pela fragilidade da nação israelita diante dos seus inimigos, em muitas situações, de forma natural, poderíamos imaginar um povo completamente dizimado e um projeto divino de enviar o Messias sendo naufragado. Quando, por exemplo, do cativeiro da Babilônia, onde a terra de Israel ficou sem dono, poderíamos pensar: aqui acabou tudo. E olhando ainda para o Novo Testamento, não é diferente. No livro de Atos dos Apóstolos, vemos as perseguições que os irmãos sofreram no início da igreja e a luta quase inglória de Paulo de Tarso para levar a chama do Evangelho ao mundo ocidental. Em ambos os casos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tudo, num determinado momento, parecia que ia por água abaixo. Entretanto, o propósito do Senhor Deus eterno sempre triunfou. E eu acredito que isso aconteceu por duas razões. A primeira, pelo toque sobrenatural e às vezes sutil, às vezes não sutil, do Senhor Deus eterno sobre a história da humanidade. E a segunda razão, pela qual o propósito do Senhor Deus sempre triunfou, foi a oxigenação, ou seja, a renovação de pessoas e por pessoas novas em meio aos processos divinos. Evangelizar é promover essa oxigenação saudável. Quando eu falo de oxigenação, eu estou dizendo que algumas pessoas, depois de convertidas, lamentavelmente perdem o fôlego, perdem o oxigênio. E quando eu falo de oxigenação, também falo de pessoas novas que entram para somar no propósito de Deus nessa terra. E por texto base, por gentileza, eu peço a você que abra no Evangelho de João, capítulo 1, de versículos 40 a 42, que nos diz assim: Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 40 a 42, diz assim: Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Meu argumento primeiro é que só evangeliza bem quem achou o Messias. No episódio em foco, precisamos identificar algumas personagens e o contexto histórico. Jesus tinha sido batizado por João Batista no Rio Jordão, a voz que bradou do céu, dizendo: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. João Batista foi o último profeta, e ele assiste e toca pessoalmente na pessoa de quem falou toda a lei e os profetas, o Senhor Jesus, o Messias. Naquele encontro, termina a lei e os profetas, e inicia-se o tempo da graça. E como o ministério de João é anterior ao ministério de Jesus, naturalmente, pessoas se agregaram a João e formou-se ali um grupo de discípulos. E dentre os discípulos de João Batista estava um certo André,
profeta da linguagem dura e de hábitos esquisitos, comedor de gafanhotos e de mel. Se Jesus era o Messias, não fazia mais o menor sentido ele continuar a seguir João Batista. E a atitude de André foi a atitude de seguir a Jesus. E ao se aproximar de Jesus, um pequeno, mas emblemático diálogo acontece entre eles dois. Está no mesmo Evangelho de João, no mesmo capítulo 1, a partir do versículo 38, que diz assim: E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde tu assistes? Respondeu-lhe: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Jesus pergunta a André e a um outro que com ele estava: O que vocês estão buscando? E essa pergunta é fundamental. O que nós buscamos quando nos aproximamos de Jesus? Por que algumas pessoas não permanecem na fé? Porque alguns buscam apenas a melhoria dos seus casamentos. Por que alguns não conseguem permanecer na igreja do Senhor? Porque buscam apenas socorro para as suas vidas financeiras. Por que alguns não conseguem completar a carreira? Porque procuram apenas um pouco de paz nessa vida. André foi a Jesus porque ouviu de João que ele era aquele que tiraria o pecado do mundo, inclusive o seu próprio pecado. E isso nos dá uma pista muito forte sobre o assunto. Quem busca a Jesus pelo periférico viverá, e por ele também se afastará do Senhor algum dia. O ponto cirúrgico central aqui é o objetivo que deve nos levar a Jesus, a razão que deve nos levar a Jesus. A motivação que deve nos levar a Jesus é aquele sentimento de que eu sou um miserável pecador e vivo pecando porque sou inveterado pecador. Por isso, preciso de Jesus. André queria experimentar o mais prazeroso e mais desejado de todos os sentimentos: o de ser perdoado, o de se sentir redimido pelo Senhor Jesus. A conversa tinha de ser longa, por isso ele pede para ir até a casa onde Jesus estava morando. E lá ficaram um bom tempo conversando. Você pode imaginar o que eles conversaram? André encontrou o que a sua alma tanto desejava. Ele achou o Messias, o Salvador, o perdoador dos seus pecados. Então logo, André encontra seu irmão Simão Pedro. Ele é impelido a lhe contar o que aconteceu naquele encontro maravilhoso. Evangelizar bem não é fruto de uma estratégia da igreja, como tantas que já se inventaram por aí. Quando cada crente que se encontrou com Jesus contar como foi esse encontro, o Espírito Santo começa a agir na direção
da conversão do pecador. Quer evangelizar? É fácil. Conte para as pessoas como foi seu encontro com Jesus. Percebe como é simples? Em segundo lugar, evangelizar bem começa onde o braço alcança. André achou primeiro o seu próprio irmão Simão Pedro. E ao contrário do que se pensa, eu vou responder a pergunta que eu mesmo faço: por que evangelizar os próximos deveria ser tão fácil? Deveria ser tão mais fácil? Porque eles estão próximos. Não precisa de tecnologia. Não precisa de recursos didáticos nem paradidáticos. Não precisa de hora marcada, de agendamentos de lives ou de qualquer outra programação. Porque os de casa, não sei se você sabia, estão em casa. Os próximos de casa estão ali, próximos de casa. Muitas vezes, os nossos próximos estão na sala, no quarto, na cozinha, na varanda, na calçada e ali na rua. Por isso é mais fácil. Porque eles estão mais próximos. Por que deveria ser mais fácil evangelizar os próximos? Porque certamente você conhece as realidades e as necessidades de quem está próximo de você. De forma geral, as pessoas que vivem a mesma realidade, elas têm as mesmas carências, os mesmos anseios, as mesmas motivações, ou pelo menos parecidas. Falar do amor de Deus para Pedro foi relativamente fácil para André, porque eles eram irmãos.